Olá, mulheres inteligentes e poderosas do Juntas, tudo bem com vocês? Ninguém começa um relacionamento pensando no fim, não é mesmo? Ninguém casa planejando divórcio, ninguém decide morar junto imaginando partilha de bens, disputa por patrimônio, pensão alimentícia ou guarda dos filhos. Quando o amor começa, tudo parece muito simples. Duas pessoas escolhem fazer planos, dividem sonhos e acreditam que o sentimento será suficiente para organizar a vida. Só que não é bem assim, né? Com o passar do tempo, esse relacionamento que nasceu do afeto, ele começa a produzir suas consequências. As contas elas são divididas, os bens são comprados, né? As dívidas elas são assumidas, filhos nascem, responsabilidades são distribuídas ou muitas vezes as responsabilidades ficam apenas com uma das pessoas, né? Então, quando essas duas pessoas decidem aí construir a vida juntas, elas precisam saber onde estão pisando. Falar sobre dinheiro, bens, dívidas, filhos, responsabilidade não é falta de romantismo, gente, é maturidade. No direito, muitas escolhas feitas dentro do relacionamento não são apenas escolhas afetivas, elas são escolhas jurídicas. Morar junto pode configurar uma união estável. Comprar um imóvel pode gerar direito à partilha. Assumir uma dívida pode comprometer o patrimônio do casal, não é mesmo? Então, abrir mão da carreira para cuidar da casa, dos filhos, pode gerar dependência econômica, que certamente gera, e além da necessidade de pensão, dependendo do caso. A questão é que muitas pessoas só procuram orientação jurídica quando o conflito já está instalado. Quando a relação termina, quando há traição, ameaças, quando uma parte bloqueia o acesso da outra ao dinheiro, né? Quando os bens desaparecem ou quando os filhos passam a ser usados aí como instrumentos de disputa, como eu já mencionei em casos anteriores. Nesse momento, ainda é possível buscar direitos, mas o caminho costuma ser sempre mais doloroso, mais caro e mais desgastante. Casar sem entender o regime de bens pode trazer consequências que somente serão compreendidas depois. E aqui entra a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, pessoal, não significa amar desconfiando e nem transformar o afeto em cálculo frio, entrando aí numa relação esperando que ela fracasse. Significa apenas compreender que amar alguém não deve exigir que uma pessoa abandone sua consciência e sua autonomia e proteção, né? Amor não é entrega total e impensada. É indispensável a gente saber exatamente quais os bens o casal possui, as dívidas pré-existentes, quais contratos haviam sido assinados ou qual seria a sua situação em caso aí de uma eventual separação. Falta de informação não te protege, te fragiliza. Se você não sabe o regime de bens de casamento, pode se surpreender negativamente no divórcio. Se você mora junto há anos e nunca formalizou a união, pode ter dificuldade para comprovar seus direitos. Se você contribui financeiramente para um imóvel registrado apenas em nome do seu companheiro, você pode ter muitas dificuldades em comprovar sua participação nesse imóvel. Então, mais uma vez, autorresponsabilidade é consciência, inclusive para você saber que união estável ela não depende apenas de uma certidão em cartório. Casamento envolve regime de bens, patrimônio construído antes e durante a vida em comum tem efeitos jurídicos sim, e é indispensável ter acesso a documentos, contas, contratos, informações financeiras da família e não assinar papéis sem ler. Não permita que apenas o outro controle toda a sua vida patrimonial, pois você também tem responsabilidade em participar das decisões que também impactam no seu futuro e no futuro da sua família. Isso não diminui o amor, pelo contrário, torna a relação mais adulta. Instrumentos jurídicos, eu vou citar alguns exemplos aqui que podem prevenir os conflitos. O pacto antinupcial, por exemplo, ele permite que o casal organize previamente algumas questões patrimoniais antes do casamento. Aqui eu posso até citar um exemplo de uma cliente que me procurou recentemente. Ela formalizou uma união estável, contudo, a família dela é uma família de muitas posses, de muitos bens. Ela me explicou que era filha adotiva, etc., mas que, obviamente, independente disso, o pai ele está fazendo uma espécie de planejamento sucessório para ela e para os irmãos, enfim. E ela veio procurar orientação jurídica somente após ela ter conhecimento dessas questões familiares, né, dessa organização e esse planejamento sucessório que o pai dela necessita fazer. E aí é que mora o erro, né? Ela deveria ter procurado antes de formalizar a união estável.
porque ela deveria aí ter feito um pacto, né? Uma espécie de contrato na união estável, que foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. Se ela tinha feito um contrato, enfim, se eles tinham estabelecido diretrizes, porque formalizar um casamento, né, que já é na prática formalizado. Agora tentar, a essa altura do campeonato, fazer um pacto antinupcial, os efeitos que ela pretendia que existisse ou que, né, fossem aplicados, eles não vão se aplicar a essa união, porque ele já tem uma união prévia, ainda que essa união prévia esteja apenas documentada por uma certidão de união estável. Então, para ela, os efeitos aí seriam outros, né? Então, por isso, gente, a importância de previamente, quando se conhece alguém, quando se pretende juntar com alguém, seja por meio de uma união estável, seja por meio mesmo de uma comunhão parcial, uma comunhão universal de bens, é necessário sim entender de regime de bens, é importante. O trato de convivência, por exemplo, ele pode trazer mais clareza para quem vive em união estável. Até mesmo o chamado contrato de namoro, ele pode ser utilizado em algumas situações para deixar registrada ali a intenção das partes, especialmente quando não se deseja constituir aí uma união estável, né? Então, a advocacia preventiva existe justamente para evitar que decisões importantes sejam tomadas no escuro. Então, este foi mais um conteúdo semanal do Juntas. Eu espero ter ajudado a vocês e até a próxima.